Projeto executivo é um documento que resulta do planejamento de uma ação e que contém seus objetivos, justificativa, modo pelo qual ela será realizada, descrição detalhada de todos os recursos necessários, memória de cálculo, orçamento, receitas e despesas, resultados que o projeto deve gerar, instrumentos de avaliação de seus resultados. É a partir dele que se tem as informações necessárias para se desenhar uma estratégia e um documento de suporte à captação de recursos. Este documento garante a gestão da ação e é fundamental para a captação por oferecer as informações necessárias para uma prestação de contas e resultados adequada. Veja algumas dicas para fazer um projeto executivo. Estrutura de um projeto. 1. Apresentação do problema. 2. Plano de trabalho. 3. Recursos e orçamento. 4. Avaliação e demonstração de resultados. Para construir o projeto executivo, pensa-se, primeiro, no público e no problema gerador da causa. Depois, na forma como resolver, nos recursos necessários à execução, na avaliação. E, por último, na justificativa e no título. A apresentação do problema. Deve conter título do projeto, descrição do proponente e realizador, objetivo do projeto, justificativa, resultados esperados, público beneficiário principal, plano de trabalho. Aqui deve conter claramente ações e atividades, metodologia, cronograma, recursos e orçamento. Nesta parte, os principais elementos são recursos materiais, humanos e financeiros, orçamento, cronograma de desembolso, avaliação e demonstração de resultados. Aqui deve conter monitoramento do processo, indicadores de resultado. Detalhando um pouco mais: apresentação do problema, descrição do proponente e realizador. Deve ser apresentada a organização realizadora proponente, deixando claro nome, o que faz, missão, breve histórico, experiência no tema. Usa-se no máximo 15 linhas para o texto. Objetivo do projeto. Em relação ao objetivo geral, devemos pensar onde queremos chegar, ou seja, qual o desafio central, aonde se quer chegar através da execução do projeto. Algumas dicas. Deve-se procurar estabelecer apenas um objetivo geral por projeto. Objetivos descrevem resultados concretos, mensuráveis, e não serviços e atividades que são meios para chegar lá. Um parágrafo com no máximo 2 linhas, que deve ser escrito com objetividade, para que proporcione uma compreensão imediata do que será buscado. Objetivos específicos. Definem as ações que serão executadas para chegar ao objetivo geral. Podem ser escritos em tópicos e devem começar por um verbo que indique a ação desejada: proporcionar, construir, elaborar, aumentar, etc. Metas. São estimativas sobre as mudanças que deverão ocorrer com a execução do projeto. Devem ser mensuráveis. Devem ser escritas em tópicos, na mesma ordem em que estão os objetivos específicos, sua inspiração. Justificativa. A justificativa descreve o cenário, mais causas, mais motivação, mais importância do que se pretende fazer. Por que o problema social é relevante? Por que esse projeto precisa ser realizado? Deve ser elaborada em texto corrido, em cerca de 20 linhas, e apresentar os problemas sociais da área contexto de atuação que justificam o projeto existir, o público-alvo, quem são os atingidos pelos problemas descritos e como são atingidos, e quais são aquelas necessidades do público-alvo a serem trabalhadas pelo projeto. Nesse texto, cabe uma descrição da realidade, identificando o desafio, o cenário onde ele ocorre e a maneira como ele afeta o público-alvo. Cabe ainda uma explicação das causas desse desafio e suas consequências, determinando por que o ataque a esse problema pode modificar a realidade. Resultados esperados. Precisamos deixar claro o que desejamos conseguir. Nossos resultados esperados. Quais as transformações que se pretende gerar? Em quanto tempo? Logo após a conclusão da ação? Alguns anos depois? Pode-se elaborar um parágrafo introdutório com cerca de 6 linhas e indicar em itens os resultados esperados. Exemplo: redução da malária, eliminação dos focos de criação de mosquitos, sucesso no tratamento dos infectados.
Público beneficiário principal. Em relação ao público beneficiário, devemos refletir sobre: que problema queremos resolver? Quem é o público? Faixa etária. De onde vem? Quais são as necessidades que apresentam? É importante ter foco. Descreve-se o público em até 15 linhas. Agora, vamos conhecer o segundo item da estrutura de um bom projeto executivo. 1. Plano de trabalho. Aqui deve conter claramente ações e atividades, metodologia, cronograma. Plano de ações. O que é preciso fazer para chegar lá? Definem-se as ações para cada um dos objetivos específicos. É o caminho percorrido para ligar o ponto de partida, situação, problema, objetivos, ao ponto de chegada, resultados esperados. São passos pré-definidos. Após definidas as ações, é preciso verificar a metodologia, fazendo a seguinte pergunta: quais são as referências conceituais teóricas que vão orientar todas as atividades desenvolvidas? Verifique: principal método de trabalho utilizado, principais autores, principais conceitos que nortearão o entendimento sobre o problema e as práticas. Agora, para concluir a segunda etapa, vamos ver algumas dicas sobre o cronograma. Quanto tempo precisamos? O que faremos em cada etapa? Qual é o período total para a realização do projeto? Quando as ações previstas serão realizadas? Quanto tempo cada atividade requer para ser executada? É uma projeção e pode, portanto, sofrer alterações durante a execução. Durante a execução do projeto, permite que se acompanhe o andamento das atividades e facilita monitorar o desenvolvimento das atividades. 2. Recursos e orçamento. Nesta parte, os principais elementos são: recursos materiais, humanos e financeiros, orçamento, cronograma de desembolso. Recursos humanos, as pessoas. De quem eu preciso para fazer as atividades que nos levarão até os resultados esperados? Recursos materiais, pré-orçamento. Do que eu preciso para fazer essas atividades? Aqui são projetados os recursos necessários para cada atividade. Isso facilita a construção de uma memória de cálculo para o orçamento. Recursos financeiros, orçamento. Quanto será preciso para que o projeto possa acontecer? E para cada período de atividades? Apresenta-se o valor total do projeto, quanto dinheiro é necessário e como ele é dividido. A memória de cálculo servirá para demonstrar a origem dos valores expressos no orçamento. O cronograma de desembolso demonstrará o quanto será empregado no projeto mês a mês. O orçamento é o quadro geral sobre os dados financeiros para cada item de despesa do projeto. 3. Avaliação e demonstração de resultados. Aqui deve conter monitoramento do processo, indicadores de resultado. Estou no caminho certo? Atingi os resultados? Avaliação de processo, monitoramento. Acompanha-se o desenvolvimento das atividades previstas. Avaliação de resultados. Indicadores baseados nos objetivos específicos. Um projeto bem detalhado permite compreender quais recursos precisarão ser captados em um futuro próximo. Neste vídeo, você conheceu tudo sobre a construção do projeto executivo, e este projeto bem feito faz toda a diferença para êxito na captação de recursos. Lembrando que você poderá consultar mais materiais e dicas em www.captamos.org.br ou www.quatroetapas.com.br.